Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que, gente, foi muito pedido. Todos os vídeos que eu fazia, todos os posts, tinha alguém falando: Alana, grava mais um vídeo sobre sua faculdade de fisioterapia. E, bom, aqui tô eu. Eu já pretendia gravar esse vídeo, tô pretendendo fazer pra vocês um vídeo assim que eu terminar, tipo, cada semestre. Eu fiz o primeiro semestre, podem procurar no canal. Eu fiz quando eu comecei a faculdade e agora eu vou falar do segundo semestre. Antes disso, eu quero dar dois recadinhos pra vocês. O primeiro é um agradecimento enorme, eu tô, tipo, muito agradecida. Primeiro porque o canal cresceu muito, e eu sei que cresceu muito por causa daquele vídeo de fisioterapia. Então eu quero agradecer todas as visualizações, todos os recados, todas as mensagens, todo mundo que se inscreveu, que foi conhecer o blog, que me mandou mensagem. Eu recebi mensagem no meu Facebook, na fanpage do blog, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares. Então muito obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz de ter ajudado vocês de verdade, porque é tão difícil essa fase de terceiro ano, pré-vestibular, você não sabe direito o que você quer. Então a minha maior felicidade foi realmente ter ajudado vocês. E quem escolher pela fisioterapia, eu já tô super feliz também, porque a fisioterapia é uma área muito bonita que precisa de mais pessoas que acreditem nessa área. E meu segundo recadinho é assim, gente, às vezes vocês me mandam mensagem pelo Facebook, mas como vocês ainda não são meus amigos lá no Facebook, ele não mostra as mensagens pra mim. Aí fica numa abinha separada ali, escrito outras mensagens. E eu tenho que clicar lá. Só que às vezes eu esqueço, gente. E aí, tipo, você me mandou mensagem há um mês e eu ainda não respondi. Não é porque eu sou grossa, não é porque eu sou antipática, que eu esqueci de clicar. Então, se você quer ter certeza que a hora que você vai me mandar a mensagem vai aparecer pra mim, manda lá na fanpage do blog, que é através dos espelhos. Pode pesquisar lá no Facebook através dos espelhos. Se você não achar, eu sempre deixo o link aqui embaixo nas informações, tá? Mas manda lá, porque na hora que vocês mandam já me dá uma notificação e eu respondo mais rápido por lá, tá? Mas também pode me adicionar no Facebook, normalmente eu tô aceitando todo mundo. Pode me seguir no Twitter, seguir no Instagram. Eu coloco várias fotos normalmente da faculdade, tá? E sempre vai ter vídeo aqui no canal. Bom, então, esse segundo semestre foi uma loucura. Foi muito mais difícil do que o outro. Eu acho que o outro foi mais pra gente se acostumar. Esse foi bem mais difícil, as matérias foram bem mais difíceis. Pra não assustar ninguém, eu vou começar pelas matérias mais fáceis. Aí tem um mosquitinho voando por aqui, se ficar um zoom assim, foi mal. Então, eu vou começar pelas matérias mais fáceis, que eu acho que foram 3 só. Por enquanto, eu não anotei nada, vai ser tudo de cabeça, assim. Bom, acho que foram 3. A primeira delas foi a práticas clínicas, que foi uma matéria muito legal. Eu já falei dela do outro semestre pra vocês. Mas antigamente o que acontecia? A gente ia até a clínica, via as fichas, via as áreas da clínica, a gente aprendeu a preencher a ficha do paciente e só. Nesse semestre a gente aprendeu a fazer 2 coisas novas que já tinham contato com o paciente, que era a anamnese e a triagem. A anamnese era o primeiro contato, assim, primeiro atendimento que você dá ao paciente. E não é só na fisioterapia. Também é na medicina, enfermagem, nutrição, todas as coisas. Eu acho que a anamnese é sempre o primeiro contato, assim. Então o que a gente fazia? A gente perguntava a história da moléstia atual, quando que começou você a sentir dor, o que aconteceu, acordou assim, do nada tava doendo, você teve uma lesão, teve um trauma, teve um acidente, a gente preenchia na ficha. E também tinha alguns questionários que a gente tinha que fazer. Tinha um questionário, por exemplo, de qualidade de vida, que a gente fazia com todos os pacientes, e outros questionários que eram especiais para ombro, especiais para quadril ou especial para joelho. E esses questionários te ajudavam a medir a intensidade da dor, o tipo da dor, o tipo de doença, e a gente passava todas essas informações pro professor. E outras perguntinhas também que ele ensinou a gente a fazer que eram fora dos questionários. Mas a gente passava tudo isso pra ele, ele via as informações, às vezes fazia algum teste físico, e aí dizia o que é que o paciente tinha. Depois disso, a gente fazia um seminário com a doença. Acho que o último paciente que a gente pegou, a doença era uma suspeita de paralisia cerebral leve. Então a gente fez um seminário falando sobre a paralisia cerebral, quais eram as causas, qual era o prognóstico, quais eram os tratamentos possíveis, coisas assim. A gente fazia um seminário sobre cada paciente. E depois a gente fazia a triagem. A triagem nada mais é do que você ver qual o paciente que está precisando mais daquela vaga. Porque, por exemplo, na clínica da faculdade, não tem vaga para todo mundo que precisa ir lá. Do mesmo jeito que no sistema público de saúde, por exemplo, não tem vaga para todo mundo. Então a triagem ela é muito comum. Você tem alguns jeitos de escolher, de você saber quem é o paciente que mais precisa daquilo. Por exemplo, o paciente que está sofrendo, está afastado do trabalho, ele sustenta a casa dele?
Porque se aquela pessoa for a pessoa que sustenta a casa e ela não tá conseguindo trabalhar, então todo mundo vai estar com problema. Então a gente dá prioridade pro paciente que sustenta, que ele é aquele que trabalha e tá afastado do trabalho. A doença, ela é crônica, ela é degenerativa. Se eu não tratar, ela vai piorar ou não? Ela já estagnou e a gente só vai melhorar a dor. Se ela vai piorar e pode, tipo, deixar a pessoa completamente imóvel, então aquela pessoa tem prioridade. E criança sempre tem prioridade, que é o que a gente aprendeu com esse paciente nosso que era uma suspeita de paralisia cerebral. Ele era uma criança, por isso ele tinha prioridade sempre. Então é isso, é bem simples. A gente faz os questionários, faz o seminário e depois decidia em grupo, junto com o professor. Às vezes tinha, tipo, 4 pacientes, mas só 2 vagas. A gente tinha que escolher quais eram aqueles que mais precisavam. E isso é muito ruim, gente. Só que ocorre em vários hospitais, principalmente pelo SUS, né? Que é onde muitas pessoas da área da saúde acabam trabalhando. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Então a clínica foi super tranquilo. Pra quem não faltou, não deixou de apresentar trabalho, ó, passou tranquilo. A outra matéria que eu achei fácil foi saúde coletiva, que era uma matéria que pra mim foi online. Ah, e lembrando que as matérias mudam bastante de faculdade pra faculdade, tá, pessoal? Essas foram as que eu tive na Unicid, aqui de São Paulo. Mas então, eu tive saúde coletiva, que foi online, e era uma matéria tipo chatinha de estudar, porque você estudava toda a história da saúde aqui no Brasil. Então eram muitos textos, assim, fatos históricos, mas era muito simples. Você leu, entendeu, deu uma decoradinha, assim, no que aconteceu antes, o que aconteceu depois, os nomes das pessoas e acabou. No geral, a gente aprendeu como que a saúde começou a se desenvolver aqui no Brasil, como que foi as primeiras vacinas, que até teve aquela revolta da vacina, que teve até uma novela da Globo que abordou, acho que foi Lado a Lado a novela. Que foi aquela revolta das vacinas, quando as pessoas não queriam se vacinar, como que surgiram os primeiros hospitais, até chegar nos modelos de saúde, até chegar no SUS e você poder entender qual que é a teoria, assim, do SUS. E isso é muito importante, né, pra gente saber um pouquinho de onde a gente vai trabalhar, de como que foi a evolução da saúde do Brasil e como que é hoje a saúde. Muito simples, é uma matéria que quem gosta de história vai gostar, que é o meu caso, assim. Ela é meio chatinha pra você ficar lendo, decorando, mas é super tranquilo de passar. É só ler e entender que você vai passar também. E outra matéria que eu achei fácil, mas algumas pessoas acham mais difícil, foi biologia celular. Era biologia celular e tecidual, a nossa, se eu não me engano. Foi uma matéria que pra mim foi fácil, porque a gente teve lá no outro semestre microbiologia, que falou mais ou menos das mesmas coisas, só que menos aprofundado. Falou, por exemplo, dos componentes da célula. Em biologia celular, a gente viu cada componente da célula de novo, com muito mais calma. Por exemplo, uma aula para falar só da mitocôndria, enquanto a gente teve lá em microbiologia uma aula para falar de todos os componentes da célula. Dessa vez a gente teve uma aula para cada componente, então ficou muito mais fácil de entender o papel de cada organela na célula. E também a gente aprendeu sobre divisão celular, que é aquela coisa que a gente já aprendeu na escola, lá no ensino médio. Então se você tá no ensino médio, tendo biologia, presta atenção em divisão celular, porque você vai rever na faculdade. Então aquela coisa de mitose, meiose, que é um pouco confusa. Eu confesso que eu tive que ver alguns vídeos na internet pra poder entender bem, mas é uma matéria assim que se você estudar, não tem erro. É sempre assim, sempre aquelas fases, intérfase, prófase, anáfase. Você vai aprender sobre as células, sobre várias coisas assim. Deixa eu tentar pensar aqui, vai. Várias coisas que podem gerar uma doença, por exemplo, o câncer, ele tá envolvido com essa parte de divisão celular. Então é bem útil, e pra quem gosta de biologia mesmo, aquela biologia da escola, você vai gostar, que foi o meu caso. Eu achei que é uma matéria que, tipo, você pode se confundir em algumas coisas, mas que você estudando, vendo o vídeo, é ok. Diferente das próximas que eu vou falar agora, que olha, gente, como teve matéria difícil. Eu vou começar logo pela que eu achei mais difícil de todas, que foi imunologia, que também era online. E, gente, eu achei que eu ia ficar de DP nessa matéria, por isso que eu não fiz esse vídeo antes. Eu esperei e ontem eu fiquei sabendo que eu passei, porque eu queria falar pra vocês, tipo, gente, fiquei de DP, não rolou, tipo, não tem problema pra mim, eu ia falar pra vocês. Mas não, passei, eu fiquei de exame, mas eu consegui passar. E, gente, que matéria difícil, tipo, de verdade. Não é o tipo de matéria que você lendo, você consegue entender. Tipo, não mesmo. E é uma matéria que trata de todos os processos que ocorrem no nosso sistema imunológico pra gente ter imunidade, pra defender a gente das doenças.
não é uma matéria chata, é uma matéria, tipo, interessante, só que é tanto nome parecido, é tanta coisa parecida e, tipo, tantos processos que é uma coisa meio louca, assim, tipo, eu via vídeo, eu li, eu não sei se é uma coisa minha, porque eu tive amigas que passaram, assim, tipo, sem exame, sem nada. Mas pra mim foi a matéria mais difícil que eu tive. Eu lia e não entendia, eu via vídeo e eu não entendia. Aí eu lia de novo e confundia todos os nomes, porque assim, cada célula do sistema imunológico tem um papel específico. Tem neutrófilos, tem leucócitos e mastócitos e macrófagos. São tipo uns nomes muito parecidos entre si e com funções muito específicas que definem tudo, sabe? E é muito complicado. Então, tipo, meu conselho pra você que vai ter essa matéria é ler com muita calma, que foi o que eu fiz depois que eu peguei o exame. Eu falei, não, eu vou passar nessa matéria, né? Então, lê com muita calma, lê um pouquinho por dia pra ver se você realmente absorve e entende. Porque é uma matéria interessante, só que é muita coisa na mesma matéria. Outra matéria que eu achei muito difícil foi fisiologia, é fisiologia humana. Tem algumas faculdades que não tem essa matéria, que só tem fisiologia do exercício. Não é fisiologia do exercício, gente, é fisiologia humana. A fisiologia, ela é muito parecida com a anatomia. Depois eu vou falar de anatomia, que também tá na lista das matérias difíceis. Você que tá ansioso pra ter anatomia, dá uma segurada. Então, fisiologia, ela é bem parecida com a anatomia porque você vai ver todos os sistemas. Respiratório, cardíaco, circulatório, linfático. Você vai ver todos os sistemas do corpo. Só que na anatomia você vai aprender o que? As partes. Na fisiologia você aprende as funções. E como que ocorrem os processos. Então você vai aprender, por exemplo, como que você respira oxigênio, solta gás carbônico. Como que isso acontece? Como que acontece essa troca gasosa? Como que você mexe um músculo? Como que você pensa aqui na sua cabeça, nossa, eu vou acenar e você acena? Como que o coração, por exemplo, ele nunca para de bater? Você vai aprender tudo isso. E são processos que são muito complexos, sabe? Que envolvem íons de cálcio, íons de sódio, íons de potássio. São coisas que você precisa estudar mesmo, assim, os processos. E cada processo é diferente. Por exemplo, o coração, ele é diferente pra você mover o coração de você mover um músculo qualquer. Porque o coração, ele é involuntário, um outro músculo é voluntário. Tem também os reflexos, que são coisas que acontecem, assim, tipo, muito rápido. Você não tem controle sobre os reflexos. Tem muita coisa, assim, que você aprende em fisiologia. E é uma matéria que é difícil porque você vai ver muitas coisas, um atrás do outro. E às vezes as coisas se confundem, às vezes muda um íon, tipo, antes era só de potássio, agora é cálcio e potássio, sabe? São complicados. E eu peguei uma professora que ela explicava bem devagarzinho. E eu não podia ficar, tipo, até a aula toda, porque ela terminava a aula às 11 horas. Se eu sair da faculdade às 11 horas, eu chego em casa quase meia-noite. Eu chego, tipo, 11h50 e é muito tarde pra mim. Então eu tinha que sair antes da aula, perdia muita coisa, foi bem difícil. É que eu tive uma amiga que me ajudou, beijos Marli, me ajudou a entender melhor. A gente tipo começou a marcar na biblioteca com ela. Mas assim, fisiologia não é tão impossível quanto imunologia, pelo menos pra mim não foi. É questão de você entender mesmo cada processo, entender, não tenta decorar, tenta entender como que funciona, o que cada íon faz, por que quando entra o cálcio você consegue mexer, o que ele faz, tenta tipo ir a fundo, pesquisar o porquê de tudo e entender. Não pensa assim só em decorar pra prova, pense em entender que vai ser muito mais fácil pra você. Agora eu vou falar das anatomias. E muita gente fica na ansiedade pra ter anatomia, gente, eu tava super ansiosa também. Principalmente se a sua faculdade é como é a minha, que é com cadáver mesmo. Porque tem faculdade que é com peça de plástico, né, mas vou falar tudo sobre anatomia. Bom, o que você vai precisar? Do jaleco e de umas luvinhas de silicone, assim, que são super baratinhas. Você compra a caixa, e eu tô com a caixa inteira aqui, porque eu mal usei, né, eu usei bem pouquinho, mas pior que só vende de 100. Tem faculdade que eu descobri que usa aquela máscara, a minha faculdade não usava. Primeira aula de anatomia que a gente foi pro laboratório, o cheiro incomodava bastante. Assim, o primeiro, o segundo dia, você vai ficar bolado com o cheiro. Depois, você vai acostumando. Tem algumas coisas que tem um cheiro pior do que outras. Igual pra mim, cérebro foi o pior. Tinha um cheiro que pra mim, eu falei pra todo mundo, parecia tipo leite desnatado, sabe, coalhada. Era um cheiro tipo assim. Mas você vai levando, assim, não transforma isso em mais do que é. É só um cheiro ruim, pronto. Isso de você sentir nojo, assim, passa também. Você no primeiro dia você pensa, tipo, nossa, isso daqui é um órgão, nossa, isso daqui é um cérebro. Mas, tipo, acaba que você não pensa que aquilo é um cadáver, que aquilo era uma pessoa. Você pensa que aquilo é o que você tá estudando.
Então você fica tão louco pra aprender as partes que você, tipo, daqui a pouco você esquece que era uma pessoa, começa a ser um objeto de estudo, que é o que tem que ser. Os professores não vão te jogar na primeira aula na frente de um corpo lá e se vira, cara. Não é assim que acontece. Você na primeira aula vai ver ossos, que é tipo tudo sequinho, nem precisa de luva. Aí você vai começar a ver alguns músculos. Depois é que você vê coração, fígado, pulmão, intestino. A gente viu o intestino, os dois inteiros. Aí é que você vai para as coisas mais tensas. Mas no começo, relaxa, que é só osso. Só coisa assim, sequinha, super tranquilo. Eu tive duas anatomias, anatomia geral e anatomia locomotora. Eu não sei se todas as faculdades fazem isso, a gente teve no mesmo semestre, o que era bem ruim, porque você confundia uma e outra, foi uma loucura. Assim, a geral, como o próprio nome diz, você vai ver o corpo todo. Então você vai começar por ossos, músculos, depois você vai para coração, rim, fígado, pulmão, nervos, artérias, vasos, tudo. Você vai ver tudo. A locomotora, você só vai ver coisas do aparelho locomotor. Então você vai ver ligamento, ossos, músculo, nervos. Eu acho que é isso. Eu acho. Ah, e você vê a parte do cérebro também. Porque você aprende ali os giros que tem a ver com a locomoção. Eu acho. Se estiver falando alguma coisa errada, coloca aqui nos comentários pra mim. Porque, como eu disse, você acaba confundindo uma e outra. E a gente tinha uma na quinta-feira, outra na sexta-feira. Então ficava bem confuso. A que eu tive mais dificuldade foi na locomotora. Porque tinha muita coisa de ligamento. E músculo é difícil. Músculo tem muito músculo. Cada um deles tem um nome. É complicado. A gente olhando assim, parece que você tem poucos músculos. Mas não, tipo, tem várias camadas de músculos. E é bem complexo, assim. A geral foi mais fácil, porque, tipo, tinha cérebro, que não tem muitas partes, assim, que a gente aprende é mais básico. Estômago, intestino, todas essas partes eram fáceis, assim, tinham poucos nomes. Enquanto o músculo tem muitos músculos e muitos nomes. Então a geral eu achei mais fácil. Eu fiquei de exame na geral. Cada sentido na vida, mas eu passei. A minha dica pra anatomia, pras duas, é aproveita o começo. Que o começo é bem tranquilo, osso é muito simples. Você vai aprender assim, o nome dos ossos. Meu nariz coçando. O nome dos ossos e os acidentes ósseos, que são as partes ali dos ossos, sabe? Tem tubérculo, crista, essas coisas. Vai aprender a parte dos ossos. Então se dedica muito nessa parte de ossos, que é o mais fácil da anatomia. Músculo, se dedica naqueles que são, assim, o começo, que vão ser os mais superficiais. Bíceps, tríceps, quadríceps, glúteo máximo. Tenta se dedicar bastante nos primeiros músculos, porque depois vai indo pros mais profundos e aí fica mais difícil. Na anatomia geral, assim, não fica com medo quando chegar intestino, cérebro, essas coisas assim, mais com coração. Coração eu achei super fácil, então, tipo, encara, olha, fica tranquilo, porque eu acho que essa parte é mais fácil. O que foi mais difícil pra mim foi músculo e ligamento. Dá uma atenção extra pros ligamentos, porque ligamento é difícil. Aí eu falei assim, nem vou estudar ligamento, porque eu não tô aprendendo. E caiu muito ligamento, e eu me ferrei. Consegui passar, mas olha, foi um sufoco. Então estuda ligamento, que ligamento os professores adoram colocar, principalmente de joelho, porque sempre tem na fisioterapia cirurgia de ligamento cruzado, ligamento não sei o que, tudo no joelho. Então dá uma atenção aqui pros ligamentos do joelho. Eu acho que é isso, gente. Foram só as matérias que eu tive esse semestre. E algumas foram bem difíceis, mas conseguimos passar e é isso que importa. Eu deixei também um tempinho pra responder 3 perguntinhas, eu acho que são 3. Acho. Que vocês sempre me fazem. Então, vamos lá. Alana, dá pra passar sem estudar loucamente? Gente, dá, relaxa. Tipo, é lógico que tenho amigos que vão de manhã e ficam o dia inteiro estudando. Se eu já fiz isso? Não. Por quê? Porque eu trabalhava. Quando eu não trabalhava, eu tava com blog e eu também tenho vida, né? Então, relaxa. Dá pra você passar sem ter que ficar todos os dias ali loucamente estudando. Desde que o dia que você pegar, estuda de verdade, sabe? Era isso que eu fazia com a anatomia. Eu estudava um pouquinho nos dias que eu escolhia pra estudar, tipo, toda semana estudava um pouquinho,
mas estudar mesmo, focar, repetir, escrever, fisiologia também, imunologia também. Imunologia eu achava impossível, mas eu peguei pra estudar firme antes do exame, vi vídeo, li com calma, li um pouquinho todos os dias pra não sobrecarregar, li de novo, tentei entender, sabe? Não se engana, não lê uma vez e fala, ah, tá bom, não, lê de novo. Se você vai tirar meia hora e depois você vai sair com seus amigos, tira essa meia hora, mas de verdade, lê de novo, escreve, faz perguntas pra você mesmo, dá pra passar. Então não precisa ficar 24 horas estudando. Não é assim, porque tem gente que me escreve, tipo, Alana, você não vai ficar louca? Eu preciso estudar todos os dias, assim, o dia todo pra conseguir passar em físio? Não. As matérias, elas são difíceis na área da saúde. Até porque eles cobram que você aprenda mesmo, né? Você tem que aprender de verdade, pra você não sair matando ninguém, né? Mas se você estudar um pouco por dia, mas se dedicar mesmo, é suficiente. Eu saí, eu fui pro cinema, eu fui pra festa, fui pra casamento, saí com as minhas amigas, vim pra casa mais cedo nas aulas que eu tava muito cansada. O importante é que quando você pegar pra estudar, você estude de verdade, tá? Outra pergunta tava aqui na minha mente, meu Deus. Ah, o que você precisou comprar? Então, o que eu precisei comprar de um semestre pro outro, primeiro de tudo foi o jaleco. Eu acho que já falei isso pra vocês. Tem diversos preços de jaleco. Normalmente fica entre 30 e 70. Mais ou menos isso. Evita a loja de shopping. Porque shopping cobra um absurdozinho, assim. Você vai pagar 50 na rua, você acaba pagando 90 no shopping. De verdade. E às vezes nem é tudo isso. Então evita a loja de shopping, aquelas lojas que vendem tudo branco, sabe? Evita. Normalmente, perto da faculdade, eles vendem jaleco. O meu eu mandei fazer. O tecido que a costureira me indicou foi o Oxford, porque ela falou que não amassava, não precisava ficar passando. Então já é bom, né? E também ele é mais fresquinho, porque você tem que usar aquele jaleco com manga, no calor, no laboratório. Não é muito legal. Então, Oxford é muito bom, você pode mandar fazer. O meu acho que ficou R$50. E pra bordar, tem sempre alguns lugares que bordam, normalmente é 5 nome e 10 o símbolo. Eu bordei 2 símbolos, o da faculdade aqui e o da fisioterapia aqui, e escrevi meu nome, deu R$15. Então o jaleco é a primeira coisa que você vai precisar, porque toda vez que você for no laboratório de microbiologia e de anatomia, você vai precisar dele. Então o jaleco é indispensável. Eu comprei o aparelho de pressão e o estetoscópio. Os dois juntos eu comprei na internet, se eu não me engano foi nas lojas americanas e deu R$70. E eles são vermelhinhos, todos bonitinhos, o esteto dá pra você trocar pra usar tanto em criança quanto em adulto. São ótimos, deu R$70. Eu não precisava ter comprado exatamente agora, porque na clínica tem alguns. Mas é sempre legal você levar o seu, né, caso tipo, não tenha nenhum, você tem o seu. E também pra você treinar em casa, porque normalmente antes da gente fazer o questionário a gente aferia a pressão do paciente. O atlas de anatomia é muito importante, porque você vê a peça e olha no livro pra você poder encontrar, porque na peça é só a peça ali mesmo, sabe? Aí você olha no livro, procura que tá parecido, vê o número e vê o que é, pra você poder identificar, e é muito importante mesmo. E o atlas é uma coisa cara, gente, acho que assim, o mínimo que você vai achar é 150, 200. Aí a minha cunhada me emprestou dela, qualquer coisa eu coloco aqui embaixo o nome do atlas. E eu gostei muito, assim, o que eles falam que é melhor é o atlas com desenho do que o atlas fotográfico, porque o atlas fotográfico é mais difícil de você identificar. Mas se você já tem, tranquilo. Então, atlas é uma coisa cara que você realmente precisa comprar. Mas tenta achar em sebo, eles têm, e não muda muita coisa, assim, de um ano pro outro. E também vale comprar um mais barato, desde que ele tenha, assim, todas as partes, né? Mais de 100 e pouco, de 200... Porque você também não vai usar por muito tempo, né? Agora a anatomia pra mim acabou, não tenho mais. Só se eu usar pra outras matérias. E a última pergunta, acho que foi... Ah, não, foi só isso que eu comprei, gente? Foi só isso que eu comprei, tá? Foram esses materiais que eu precisei comprar. E a última pergunta era... Alana, eu uso fichário, eu uso caderno de 10 matérias, eu uso caderno universitário. Então, eu comprei um caderno de 10 matérias. Mas eu me arrependi, porque no primeiro semestre eu tinha 2 aulas por dia. No segundo eu tinha uma aula a noite inteira. E eu levava o caderno com milhares de folhas. Pra quê, gente? Pra nada. E tem muitos professores que você nem precisa mais copiar, você tira a foto da lousa, eles te mandam por e-mail. Então eu usei muito pouco esse caderno. Pro ano que vem, pra eu carregar menos peso, o que eu vou fazer? Comprar caderno universitário, ou maiorzinho, ou até pequenininho mesmo, porque eu não uso muito, depende muito da sua faculdade, né? Que lá os professores faziam muito em apresentação em PowerPoint, essas coisas, e depois enviavam por meio da sala.
mas eu quase não usei caderno. Então eu vou comprar uns cadernos pequenininhos e um pra cada matéria. Porque se eu tiver, tipo, 2 matérias por dia ou uma matéria, eu não preciso levar tanta coisa. Mas se você prefere usar caderno de 5 matérias, de 10 matérias ou até fichário, gente, não tem problema, assim, não faz muita diferença. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês, na parte de anatomia, como que são as provas. Porque isso foi uma coisa que me deixou, tipo, muito assustada, assim. A prova de anatomia tem 2. Prova prática, prova teórica. A mais fácil, a prática, gente. Vocês vão sofrer na prova prática. A primeira, eles dão uma prancheta pra você. A minha prancheta tava assim, ó, sambando na minha mão de tanto que eu tremia. Mas é a mais fácil. Então, eles fazem assim, pelo menos nas faculdades assim que eu conheço, pelo que eu conversei com o pessoal. Colocam várias bancadinhas numa sala e você fica na outra sala novamente trancados. Porque senão a pessoa que saísse poderia te passar a resposta, né? E aí, então, por exemplo, de 10 em 10. Então tem 10 bancadas, assim, divididas, com 10 peças. E você vai receber uma prancheta com uma folha de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espaços para você escrever o nome. Em cada bancada vai ter uma peça. Nessa peça vai ter tipo um alfinetezinho. É ali que é o ponto que o professor quer que você escreva o nome. Ele vai colocar o alfinete na parte onde ele quer que você escreva o nome. Então, se você tem ali a peça 1 e o alfinete tá no fígado, você vai colocar fígado. Você vai escrever fígado. E, eu posso passar quanto tempo eu quiser lá pensando? Não, normalmente são alguns segundos. Eu não lembro mais quantos são, mas vamos dizer assim que são 30 segundos. E, gente, passa assim, ó, tranquilo. Por quê? Você vai olhar, se você sabe, você já vai lembrar na hora. Não tem como você confundir se você sabe. Se você não sabe, aí você vai gastar tempo pensando. Mas se você sabe, tranquilo. Aí ele dá um alarme e você muda de bancada. Aí você vai pra 2. Aí na 2 tem um rim. Tá lá o alfinetinho no rim. Você vai escrever rim. Às vezes ele pede uma parte específica. Por exemplo, gente, como é difícil dar exemplo, né? Tipo, vamos pensar aqui. No intestino, ele pode colocar numa região específica que a gente chama de colo transverso. Então você vai colocar colo transverso. Então, aonde ele colocou o alfinete, você vai escrever o que é. Parece super assustador, gente. Na minha primeira prova, eu tava tremendo, assim, não conseguia nem escrever. Depois, você acaba acostumando, entendeu? E já a prova teórica, ela acaba sendo mais complicada. Por quê? Cite 3 exemplos de ossos longos no meio de todas as partes do intestino grosso, sabe? É muito mais difícil do que você simplesmente olhar e falar, tipo, opa, isso daqui é uma tíbia, opa, isso daqui é um fêmur. De você falar assim, opa, isso é giro pericentral do cérebro. Então é mais difícil, você tem que explicar, tem que escrever. Eu fui bem melhor nas provas práticas. Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo acho que ficou bastante longo, né, como sempre. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de novo. Agora eu tô indo pro 3º semestre. E eu vou fazer mais vídeos, tá, sobre fisioterapia. Tô pensando em responder uma tag, tô pensando em falar sobre estágio. Tô pensando em falar de várias coisas. Também me perguntaram do estágio. Você que me perguntou, relaxa, eu vou fazer um vídeo falando sobre estágio. Tranquilo, tá? E aí no próximo semestre eu começo a ter matérias mais específicas, que é o 2º ano da faculdade. Você começa a ter recursos terapêuticos físicos, recursos terapêuticos manuais, cinesioterapia. Começa a ter coisas que tem mais a ver com a área. Então, tipo, se o primeiro ano você achar, tipo, muito chato, dá uma segurada, porque o primeiro ano ele é muito geral, assim, da área da saúde. Todo mundo que tá no primeiro ano de qualquer faculdade da área da saúde tem mais ou menos as mesmas coisas. Então, tipo, calma que no 2º ano vai ficar uma coisa mais específica. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo, pode me mandar por e-mail, é alana.bastos@hotmail.com. Pode deixar um comentário no blog, pode deixar mensagem no meu Facebook, pode deixar mensagem na fanpage, que eu vejo mais fácil. Fica a critério de vocês. Muito obrigada, espero que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Sempre tem vídeos legais aqui sobre moda, beleza, make, lugares e muitos vídeos sobre fisioterapia, tá? Eu prometo. Então até isso, até o próximo vídeo.